Mas não é meio bizarro? Eu fico pensando uma coisa assim, a gente tem esses problemas que você tá falando aí, que a lei ela não é muito rígida, pra casos... É muito pouco. É muito pouco. Tipo, o assassinato ser 12 anos no mar é um absurdo pra mim, tinha que ficar. Mas a gente tem um problema também que o Brasil é um dos países que mais encarcera no mundo. É. A gente tem uma Era isso população que eu ia falar. de presos gigantesca. Então, a gente tem uma lei que é permissiva e, ao mesmo tempo, a gente tem um problema que a gente prende todo mundo. Como que a gente pode ter os dois problemas ao mesmo tempo? Então? Primeiro vamos A entender gente por que pode legalizar a gente maconha, prende todo mundo. Que aí já para de prender um montão. Cara, tá semi-certa. A resposta tá uns 20% correta. Porque... Quer um chocolate? Não, Não, obrigado. quer fuder ele, né? Não, se fosse pra infringir, eu infringia com a cerveja, entendeu? Eu prefiro umas calorias a mais, eu gasto com álcool, né? Eu também. É que é o- Deixa eu fumar esse vape aí. Que é o meu fator Não tem recreativo. mais meu, que bom. Caralho, o cara tem caixas e caixas de vape, velho. Aí, cara, me perdi de novo. A gente falou, por que a gente tem um problema onde a lei é lembrei. permissiva? Por quê, cara? Assim, esse é importante. Atenção, pessoas, entendam. Eu tive numa entrevista no podcast com um colega do sistema penitenciário, com um policial penal. 40% da nossa população carcerária, aproximadamente estudioso da USP. Aproximadamente estudioso da USP. 40% ela é feita de pessoas que estão condenadas no artigo 33, que se chama tráfico de drogas. Beleza? Mas essas pessoas que estão ocupando 40% da nossa população de 200 mil, aproximadamente 200 mil presos, 40%, 80 mil estão presos por tráfico. Os outros 120 é todos os outros crimes. Então a gente tem 300 crimes no Brasil. A gente tem 40% prendido em um crime só e o restante nos outros. Beleza. Quem é esse cara que tá preso por tráfico? Quem é ele, Igor? Quem é ele, Monark? O cara que tá preso por É um tráfico. fudidão. É o viciado, que a gente tava falando no começo, que tá na bolsa com a cabeça cheia de crack e que quando ele vai pra cadeia, ele engorda, ele volta a comer, ele dá um... Entendi. Ele fala, porra, quero ser preso mais vezes. Aqui pelo menos eu Cara, tenho tem sustento. cara que não quer ir embora. Fala, senhor, como é que faz pra ficar aqui? Porque aqui tem amigo, aqui tem comida, tem cama. A gente faz um trabalho. O cara encontra uma cidade dentro da cadeia, porque ele vivia na rua que nem um cachorro viciado em crack. E a cadeia acaba sendo um centro de reabilitação pra uma pessoa acabada no crack. Ela entra ali toda contorcida, que nem um zumbi. Cara, passou 6 meses, tá coradinho, bochechinho, ó. Tá... Né? Jogando bola já na quadra. O crack não entra. Eu ouço histórias e histórias de penitenciárias que eles fazem de tudo pra entrar maconha pra acalmar os presos, as famílias tentam passar, os ninjas tentam jogar por cima, mas evita-se porque é destrutivo demais, acabar com a cadeia. Crack, né? O crack. É. Então a maconha até, você diria que é inteligente pros policiais penitenciários deixarem que tenha um consumo de maconha? Eles não deixam de jeito nenhum, porque é cadeia. O policial deixar, se ele deixar, se ele vê... É o que eu te falei, assim, pô, eu sei que você é usuário, beleza. E assim, eu entendo o usuário, assim, saúde pública... Problema de saúde pública é quem é usuário de uma droga ilícita e não tem autocontrole. Então, assim, uma pessoa que consome cannabis, trabalha, paga suas contas e tal, ela tá infringindo a lei, sim. Ela não pode estar portando porque ela só pode ser presa, mas não tem pena privativa de liberdade. Mas ela não é um problema de saúde pública. Enquanto um cara que consome álcool todo dia, do mais vagabundo e bate na mulher em casa, ele é um problema de saúde pública. Ele é um viciado. Você tá entendendo? Sim. Então, assim, dentro disso, você tem uma população... Tem pessoas que consomem a cannabis que não são viciadas. Mas o cara que tá preso por tráfico, ele não é um traficante. Esse cara, ele é um viciado, ele é um problema de saúde pública, alguém totalmente perdido, que é usado por um bando de playboy sem vergonha, que são esses traficantes dono de biqueira meia boca, um bando de safado, de playboy que fica usando pobre, que mora aqui na Zona Sul pra usar pobre, que também não é muito rico, uns bostinha. Tá? São uns merdinha. Então eles usam, destroem ali, usam aquele moleque carente que foi cooptado pelo tráfico, pela droga. O moleque tava na roda de corote, encheu tanta cara de corote, não sabia o que fazer, tava loucão, deram uma maconha, depois deram uma maconha pra ele com mescladinho, com uma tal, e ele já foi. E aí ainda o cara não contente, depois de viciar, pega e bota pra trabalhar. Qual que é o final do moleque? Preso por tráfico na cadeia, no lugar do dono da biqueira. Só que esse cara, ele custa R$ 1.400 por mês pro Estado.
e ele ocupa 40% das vagas. Aí vem alguns partidos na liderança do governo, quando estão no governo, e falam assim, porra, a cadeia tá muito cheia, que nem o problema que o Igor colocou agora pra mim, vamos pegar uns 2, 3 crimes aí e vamos colocar a pena alternativa. Aí sabe onde mexeram? Não mexeram no tráfico, porque tem que debater muito, tem que debater legalização, tem que pensar. Vamos mexer onde está mais rápido. Diminuíram a pena, deram mais benefícios para receptação e para estelionato. Entendi. Ah, filho. Pau! Ficou mais fácil receptar, mais fácil. Quanto mais fácil receptar, mais furto, roubo e desvio de carga. Furto, roubo, desvio. Agora, desvio de carga no Brasil, que é o maior problema, né? Pica. Vamos só terminar esse ponto. Então, assim, ó, galera, a lei de entorpecentes, a legislação que regula entorpecentes, ela tem que ser revista de uma forma rápida, prática e objetiva. Então, assim, as pessoas deviam parar para estudar e mandar para a cadeia o verdadeiro traficante. Porque você acaba mandando para a cadeia o viciado, o problema de saúde pública. Então você pega um problema que era para ir para o hospital, ele cai no colo da polícia, porque a gente tem que prender viciado. A gente sabe que o cara é viciado, é nossa obrigação cumprir a lei. Então dá trabalho, você sabe que é um coitado, mas eu vou fazer meu trabalho. Então você vai lá e o problema que era para ir para o hospital, para recuperar o cara, para ele voltar útil para a sociedade, jogam na mão da gente para a gente jogar ele no cárcere. Então o problema vai muito além da polícia, sabe? Assim, o problema de legalização de drogas ou não é um problema social brasileiro que a sociedade brasileira tem que discutir e não falar assim, é proibido, então a polícia vai lá e atropela todo mundo. Aí a polícia fica com a responsabilidade de um bilão da sociedade. Isso é interessante que tu tá falando, porque me mostra, assim, você é delegado, você tá falando, inclusive, que o cara que tá sendo preso lá... Não sou delegado, a gente é truta de quartel. Nós já temos uma amizade aqui já. Mas tu... Eu sou malvadinho igual você. O Monark é um cara... Você é uma pessoa boa. Nós somos pessoas más, que tentam manipular as pessoas. Tá. Vamos lá. Mas, pô, tu tava falando que o traficante mesmo, na real, não é esse moleque que vai pro cárcere lá. Então, esse é o otário. Esse é o otário. Loki. Isso é interessante. É quem vai pagar a conta. O morto-vivo. Isso é interessante porque, vamos lá, se a gente legaliza a maconha, a gente pode até dar uma diminuída nessa parada aí, mas a verdade é que o impacto seria mínimo, né? Eu também acho. Se legaliza uma coisa, você não vai acabar com o tráfico. Você tá vendo como tá legal o nosso debate? Então, tá entendendo quando a gente tá chegando em conclusões? Então não adianta... Pra mim, eu acho que tinha que legalizar todas as drogas. Eu realmente acho. Monarca, eu posso corrigir o que você tá falando com todo respeito? Claro. Não era legalizar todas as drogas, é descriminalizar qualquer consumo. Pode ser, com certeza. Então você descriminaliza qualquer consumo. Então quem é doente não é criminoso. E você legaliza para a venda aquilo que é aceito socialmente, em tese a cannabis. Mas assim, a criminalização do doente que é o pesado. Sim. É descriminalizar o viciado em qualquer coisa. Porque... E se ele for viciado em álcool? O viciado em álcool, é alcoólatra. É alcoólatra, mas não é cheirador. Ele só atropela 8 pessoas no ponto de ônibus de madrugada com o carro bêbado, mas ele não cheira. Entendeu? Não, e a gente já proibiu, né, o álcool, e a gente sabe que você fez a mesma coisa com o consumidor de maconha lá nos Estados Unidos. Aí você criou os traficantes de álcool, o Al Capone. Perfeito. Ih, garotão. Você criou... É isso, né? Querendo ou não... Por isso que eu acho que tem que liberar, porque os seres humanos, eles não vão deixar de usar droga. Eu não acho que isso vai acontecer. Eu acho que o consumo de droga não tem que ser apenado. E pra ficar claro, vamos aproveitar e falar um pouco de direito penal. Pô, a gente é brincadeira. Você é usuário tal, controlado na saúde pública. E se você hoje fala, de brincadeira eu vou usar na frente da cunha. Pô, cara, eu ia ficar muito triste. Então, mas qual que é a minha obrigação da lei? A minha obrigação é dar voz de prisão. Pra galera entender, pra ficar claro. Você está preso em nome da lei. Beleza. Só que, quando tiver o processo criminal, pelo porte do entorpecente, o artigo 28 da Lei 11.343, ele não tem mais pena privativa de liberdade. Receptação tem uma pena de cadeia, que a pena vai ser trocada por cesta básica. Vai ser trocada. No artigo do porte, não tem mais, de tanto a tantos anos. A primeira pena é uma bronca, admoestação verbal. Já levei essa, inclusive. A segunda pena é prestação de serviço. Entendi. Então você, por portar maconha, por portar droga para consumo próprio, você nunca mais no Brasil vai ir para a cadeia. Não tem cadeia. Eu não tenho como te prender. Eu ia pegar você, sair daqui, entrar na delegacia, registrar um termo circunstanciado, você assinar e você ir embora e tomar uma bronca do juiz, ponto. Por quê? Em momento algum mais eu tenho na legislação brasileira a pena privativa, a cadeia para o usuário.
Só que, velho, eu acho que o grande ferida é que aquele cara que tá na ripa e que em vez de ir no 28 pula por 33, porque ele tá vendendo ali aquela quantidadezinha, tá com aquelas parangas, ele também é uma espécie de saúde pública, usuário doente que tá sendo usado pelo cara que quer lucro acima de tudo, entendeu? Então, esse cara que tá fudendo a cadeia. O que tá enchendo o sistema prisional, o que tá saturando o sistema prisional, é esse drogado. E esse drogado, esses 40% que entram lá, os cabeça fraca, o craque sai, eles voltam a pensar depois de um tempo, eles voltam a se levantar, eles vão indo. E às vezes ele acaba aprendendo outro crime, ele acaba, ao invés de ser ressocializado, porque a gente tem um problema muito grande com a ressocialização no Brasil, que não acontece. A gente tem um dos maiores índices de reincidência do mundo. O cara não vai pra cadeia, fica com medo e nunca mais pratica. Ele vai pra cadeia, vê que é de leve e faz de novo. Porque ele fica sempre na conta do risco. Então, assim, um dos maiores soluções em termos de política criminal, na minha opinião, era dar uma mexida nesse binômio aí, o verdadeiro traficante, a gente... E atrás dele? O verdadeiro. E não encher a cadeia. Meu, dá a pena alternativa. Pega esse cara, esse usuário que tá na ripa, pega esse cara que foi pego lá, bota ele pra trabalhar no asilo. Bota ele. Porra. E você entendeu? Não enfia ele com o preso malandro. Enfia ele pra uma prestação de serviço comunitário. Manda ele pra fazendinha, cara. Manda o cara pra lavar, passar, esticar a cama dele. Dá um salário pra ele. Isso. Ele é saúde pública. Você tá entendendo? E aí, mas nesse caso aí, hoje, 2021, não adianta a gente conscientizar o polícia. A gente tem que mudar como a regra do jogo, né? Tem. Só que assim, hoje em dia a gente tem um negócio chamado rede social e internet, que eu acho assim, se no Brasil, qual a dificuldade hoje em dia de uma democracia direta? Qual a dificuldade de você colocar um projeto de lei e as pessoas que quiserem parar, olharem, entrarem e votarem? Qual a dificuldade que a gente tem com o mundo digital de fazer um plebiscito, de realmente ouvir a opinião direta do povo? Entendeu? Então o que falta é vontade política de mexer nessas coisas que não dão voto e geram preconceito. Eu vim aqui discutir com vocês cannabis, eu tô me expondo de uma forma absurda para ser chamado de maconheiro, porque eu sou conivente, porque não sei o que lá. Só que assim, esses ataques que eu vou sofrer, eles são infinitamente menores a prestação de serviço que a gente está fazendo aqui, de botar a molecada que são os fãs de vocês, do Igão, do Mítico, vocês são uma massa de molecada de 10 anos a 25, que é o futuro do país. E eu não quero que eles saiam daqui pensando que tem que legalizar ou que não tem. Eu só quero que eles aprendam a pensar. Pensar. Só pensa, desgraçado. Pensa e forma uma opinião e fundamenta. Tem opinião? Tem. Qual que é o fundamento? Da Cunha tem opinião? Tenho. Sou contra no Brasil e... Eu sou contra no Brasil, de qualquer forma, e sou contra em qualquer lugar do mundo com menos de 25 anos. Se o lugar do mundo for muito primeiro mundo, for muito ok e tal, e for ser só uma recreação acima de 25, tem como fazer. Eu tenho uma posição. De bem embasamento é legal, científico, técnico, de experiência. Só que as pessoas não querem fugir dos assuntos. Vai ficar com o corote lá. Atenção, você larga essa porra desse corote na narguilé. Vai trabalhar, velho. Vai trabalhar, cara. Porra, cara, vai pensar na vida, vai caminhar no parque, filosofar, pensar sozinho, ler um Fazer livro algo de aí. útil pra nós, né, mano? Tá entendendo? Então assim, ó, porra, primeira coisa pra gente pontuar legal. Cara, a gente tem que rever o 33. E essas pessoas foram presas com menos de 200 gramas. Então você é tido como um traficante, você não tinha nem 200 gramas. Porra, um cara que usa bastante 200 gramas é o consumo dele de 2 meses ali que ele guardou. De prensado sim. 2, 3 meses que ele guardou. Sim, fácil. Ixi, tem uma época que eu fumava prensado, eu fumava uns 400 gramas de prensado. Tá corroído, sério, mano. É horrível, prensado é horrível. Eu Ah. parei justamente por causa disso, inclusive. Tava fazendo mal pra minha saúde, tá ligado? Porque tem muita química ali, né? Não só muita química, mas você tá fumando um monte de parada que não é maconha, tá ligado? Tá fumando um monte de árvore, um monte de inseto, um monte de terra. Posso dar uma sugestão pra você com todo respeito? Claro. Você é um puta de um formador de opinião. As pessoas assim te seguem. É um assunto delicado que eu vou falar com vocês. Com o maior respeito eu tô falando. Mas assim, a questão às vezes, eu sei de algumas entrevistas que você tá aqui, tá na sua casa, à vontade, você usa e tal. Se a pessoa não se incomoda e não tem um policial, ninguém tem obrigação de nada. Respeito, entendo, sou um cara democratizado e cabeça aberta, o ponto de não ser hipócrita. Mas assim, o maior medo que eu ia te falar isso, assim, fiquei muito medo de falar isso. Eu penso um pouco... Você é um cara cabeça feita, um cara forte, um cara independente intelectualmente. Não, você é um cara bem formado intelectualmente. Mas os cabeça fraca.
Você tem, assim, eu acho que você tinha que dar um toque e falar assim, galera, isso aqui é meu, é individual, já tem idade pra isso, eu já tô lá em cima e tal. Porque senão o cara fala, eu quero ser monarque. Só que é uma anta desse aí da corote e ele já não vai chegar em lugar nenhum. Ele não vai ver que você primeiro venceu, primeiro terminou, foi pra... Não, eu só fui fumar aos 24 anos só. Isso. Eu ia te pedir essa mensagem. Sim. Assim, se não, mas mesmo... claro, eu falo, a maconha ela é uma droga, entendeu? Ela é uma parada que tem consequências no seu organismo se você consome ela. E já tem vários estudos que comprovam que antes dos 25 anos, se você usa maconha, ele tem um poder desacelerante na formação do seu cérebro muito forte. Caráter, e é na fase de formação de caráter e personalidade. Sim, na fase onde que o menino tem que ser mais ativo. E a maconha te deixa um pouco lombrado mesmo, te deixa... Depende, tem a índica e tem a sativa, né? A sativa te deixa um pouquinho mais alerta, que é a que eu gosto de usar. Mas mesmo ela te deixa... Pô, você fica lento, você esquece das coisas. Sua memória com o tempo, ela vai deteriorando mesmo, tá ligado? Você antes tinha uma agilidade... Antes eu tinha uma agilidade mental, hoje eu não tenho essa agilidade mental, entendeu? É uma coisa que acontece mesmo com A verdade é que a gente é uma propaganda anti-canábica. Tipo, ninguém quer ser o monarca. É, então, é isso aí. Mas assim, é verdade, né? Ninguém quer ser o malucão. Todo mundo me chama de burro, de lerdo. Nem um pouco. Burro sou eu. Não, mas tipo, a minha... Eu não fico... Eu tento, pelo menos, não glamorizar esse negócio da maconha, entendeu? Eu uso ele ao vivo porque eu acho que eu acho que é importante as pessoas verem o que é um usuário de maconha que não é aquele cara... Preciso de um isqueiro. Aquele cara fudidão, tá ligado? Não é aquele cara com mente fraca. Eu acho legal mostrar pra galera que é possível você consumir maconha e não acabar com a tua vida, tá ligado? É, mas o consumidor de maconha bem-sucedido no Brasil, ele não quer mostrar isso porque ele vai ser vítima do preconceito social. Exatamente. Então o consumidor bem-sucedido que usa título recreativo no lugar do álcool, ele não quer aparecer.